Fala rapaziada, beleza? Quem fala é de Rodrigo, estamos aqui para mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos ao canal Toca e Passa Tricolor. Aqui é mais uma das várias casas de Fluminense no YouTube e eu te convido a participar de mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar, quero fazer aqui a minha análise sobre a entrevista coletiva do Mário, que foi única e exclusivamente para meio que apresentar o Arias como o que seria o nosso melhor reforço para 2025, né? O Arias ele é o melhor reforço para 2025 do Fluminense, tá? Mas ele já era do clube. Sim, eu entendi que ele já era do clube, mas era dado como certa a saída dele. Era dado como certo a venda do John Arias nessa janela. Eu trabalhava com a hipótese dele nem estrear nessa temporada. Ele já jogou diante do Botafogo, né? Então, assim, ele é, sim, pra mim, a maior contratação da temporada, a maior e melhor, tá? O Fluminense fez uma grande contratação sem precisar gastar nada. Igual fez com o Riquelme, com o Isaac, fez duas grandes contratações sem gastar nada. Jogadores que já eram da base. Então, o John Arias, pra mim, ele agora, pra mim, ele sobe um degrauzinho, tá? Ele sobe um degrauzinho digamos que nessa cadeia de melhores da história do Fluminense, acho que ele sobe um degrauzinho, né? Tem os históricos, né? Castilho, Félix, né? Valdo, jogadores que estão na história do Fluminense, né? Obviamente, como os maiores ídolos, né? Da história. Mas o John Arias, ele entra nesse seleto grupo, sim, tá? Na minha visão, ele entra sim. É um jogador que abdicou, né? Da vida na Europa, porque ele poderia muito bem. Mário, eu vou esperar meu contrato acabar, não tem mais negociação, vou trabalhar aqui no Fluminense, vou me esforçar. Acabando o contrato, eu vou pra Europa, pro clube pro país que eu quiser. Que aparecer, talvez, enfim. Ele poderia fazer isso e não fez. Né? Não fez. E foi bem profissional e, cara, ele demonstrou muito carinho ao Fluminense. E aí eu separei aqui, durante a entrevista, eu fui escrevendo alguns pontos, né? E eu vou ler todos os pontos que eu anotei, tá? Cada vez que eu percebia algo, eu anotava. Coletiva do Mário, som horrível, tá? Só pra constar, som e imagem de qualidade pior que a minha. Acho que vocês ouviram o barulho aí do microfone. O microfone faz vários barulhos, cara. Vive fazendo barulho aqui o microfone. Cara, é o que eu falei pra vocês. A qualidade do meu microfone é duvidável. É duvidável. Enfim, é qualidade bem ruim, tá? É bem zoada. Mas vamos lá. O primeiro ponto, né? O anúncio da renovação do John Arias, apresentado como contratação. Ele foi apresentado como se tivesse chegando um jogador novo, né? E eu achei que, além do Arias, ele fosse falar mais algum outro jogador, né? Talvez um 10, eu achei que ele fosse anunciar, tá? O Arias ele fica no Fluminense por mais 3 anos, né? Então 25, 26, 27, 28. Fica até 2018, 2028, tá? Como ele tem 27 anos, ele fica até 30 anos, ele vai fazer 28. Fica até 31 anos, basicamente, tá? O John Arias fica no Fluminense. Outro ponto que eu anotei: esposa do Arias tem papel importante, né? Ele fala que a família dele foi muito importante para ele, né? Ele fala que a família, de alguma forma, fez grande diferença na vida dele. Achei isso muito bacana, tá? É muito bom quando você escuta a sua esposa, enfim. Fazer tudo sozinho também às vezes dá ruim. E às vezes uma opinião de fora ajuda mais do que você só pensar sozinho, tá? Outro ponto que eu anotei aqui: Arias diz amar o Fluminense, diz que ele e sua família são felizes no clube. Então aí meio que derruba por terra aquela falácia dos jornalistas por aí, né? O Neto falou que ele estava insatisfeito no Fluminense. Aquele Insta Verde, alguma coisa verde, sei lá, do Palmeiras falando que ele estava insatisfeito no Fluminense. Era mentira. Agora fica como mentira. Era mentira. Na minha visão, agora fica como mentira. Foram tirados para mentirosos. Tá? Então, assim, ficou bem claro nisso, né? Mário volta a 2015 para falar da renovação barra saída do Fred, para poder fazer uma alusão ao John Arias. Normal, né, cara? Ele sempre tem que voltar lá no tempo do Ronca para explicar uma resposta que talvez você não gostaria se ele não desse essa explicação. É o normal dele, né? Botei embaixo aqui também: a valorização do Arias não tem nada a ver com o valor que seria investido no Rony. E de fato, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque a proposta feita pelo Arias foi em agosto do ano passado, ou seja, está dentro das contas do ano passado. E aí, para esse ano, ele renova o contrato, aumenta seu salário dele, né? E aí,
não extrapola o planejamento do clube. Eu acho que essa renovação estava dentro do planejamento do clube já, tá? Outra coisa, Arias deixa claro que nunca houve uma briga com a diretoria por não ter vendido ele ao Galatasaray. Se mostrou extremamente profissional. Eu botei entre parênteses, gostei dessa parte. Eu gostei mesmo dessa parte, tá? E de fato, cara, quando todo mundo que eu digo assim, esses canais que não eram de Fluminense falavam que ele sairia pro Palmeiras, que falava que ele estava insatisfeito, que ia jogar no Palmeiras, que ia jogar no Cruzeiro, né? Uma galerinha falando que ele ia jogar no Cruzeiro. Tinha torcedores de Cruzeiro e Palmeiras vivia falando pelos canais aí, libera o Arias logo, ele não quer ficar aí, libera ele logo, que não sei o quê. Não é assim, né? O cara deixou bem claro que era profissional. E que ele não tem pretensão de jogar em outro clube do Brasil. Ele é feliz no Fluminense, que a família dele é feliz no Fluminense. Pra que ele ia fazer isso? E pra que surgiu essa história de, que ele tá insatisfeito, tal, que não tinha nada a ver. Pô, eu sou feliz no Fluminense. E aí, ele citou algo que eu achei bem importante, tá? Alguém que está infeliz no clube joga com menos de 48 horas de ter atuado pela minha seleção? O Arias fez isso mais de uma vez, se eu não me engano, nessa temporada, de voltar ainda cansado do jogo anterior, tipo assim, menos de 24 horas, menos de 48 horas do fim da viagem, né? E entrar em campo e ainda ajudar o Fluminense, jogar, enfim. Alguém que tá insatisfeito faria isso? Desculpa, eu acho que não, tá? E essa parte, eu coloquei um asterisco aqui, eu botei parte bem pesada da coletiva. Foi a parte que fez a pergunta o Vitor Lessa, né? O jornalista Vitor Lessa fez essa pergunta para ele e ele meio que respondeu de forma ríspida ao Vitor Lessa, meio que cobrando, né? Meio que reclamando da falta de profissionalismo deles, como se eles estivessem fazendo para atingir a diretoria ou algo do tipo. O Arias meio que tava saindo em defesa do Mário. Essa que é a verdade, foi isso que eu reparei nessa resposta. E o Mário meio que dava pra ver a satisfação na cara do Mário, tá? Enquanto o John Arias respondia, tá? E aí quando ele foi responder, ele meio que não teve muito o que falar, até porque o Arias já tinha feito a resposta, já tinha meio que defendido a honra do Mário ali. E aí o Mário só completou e passou para a pergunta seguinte, tá? Arias se diz flexível. E aí a pergunta é sobre em que posição ele pode jogar. Se ele pode continuar jogando no meio, se ele pode jogar na ponta, se ele pode jogar como MC, que na Colômbia ele joga como MC. O meio armador da Colômbia é o James Rodrigues. Ele joga mais recuado, na posição, por exemplo, do Nonato, na posição do Hércules, na posição do Martinelli. E não como volante de contenção, como meia central. John Arias, ele faz aquela posição ali, faz muito bem na Colômbia, diga-se de passagem, né? E aí ele respondeu, se diz flexível e pronto para jogar também no meio se precisar, né? E aí depois eu anotei aqui também, Mário deu a entender que o Flu só vai atrás de um meia se não puder contar com o Ganso, mas que o scout já está analisando alguns jogadores, já está analisando alguns jogadores, ou seja, já tem alguns nomes já separados com o scout, já estão analisando já esses jogadores. O Fluminense está esperando esse exame do Ganso. A minha visão é bem perigoso, tá? É bem perigoso. Tá? O Fluminense pode precisar de um meio armador. Na minha opinião, contra o Botafogo, faltou esse cara para organizar. Mas o John Arias jogou. Eu gostei até da atuação do John Arias. Mas aquele passe vertical, o John Arias não conseguia dar. Tá? Ele não conseguia dar. Eu acho que daria mais liga se o Fluminense passasse a jogar no 4-4-2 e o John Arias ficasse como meia central. E o Ganso como meia armador. John Arias como meia central, um pouquinho caído pela direita. E talvez o Hércules ou o Martinelli caído pela esquerda. E um volante de contenção, Bernal mesmo, ou um outro volante de contenção, Wallace Davi, talvez ficaria legal. Ou talvez mesmo pode botar o Hércules como volante de contenção, né? Acho que talvez ele na marcação ele é melhor do que o Martinelli. E talvez ele como volante de contenção, Martinelli de um lado, John Arias do outro. E um meia na frente. Se não um Ganso, talvez o Isaac, né? Se o Ganso não voltar, eu acho que daria liga isso, tá? Realmente eu acho que surtiria bastante efeito, tá? E aí, pra finalizar, Arias fala do convívio com os jovens da base e avisa que os meninos vão dar muitas alegrias. Realmente, eu vi muita gente falando. E aí esse aqui é papo de viewer, tá? De alguém que mais assistiu a galera falando isso e tá replicando o que a galera fala, né?
O pessoal fala que o John Arias tem muita atenção com os meninos da base, tá? Os meninos jovens que sobem, que ele conhece e tal. Ele, apesar de ser muito na dele, quando ele tem contato com essa molecada, com esses meninos que sobem da base, ele tenta dar muito conselho, ele tenta ensinar, ele tenta ajudar de alguma forma. Vai com calma, faz isso, faz aquilo. Ele tenta ajudar a molecada mesmo, de fato. Eu achei muito bacana isso da parte dele, tá? Achei isso muito legal. Tá? Então mostra que o Arias, mais do que nunca, tá engajado com o Fluminense. Isso é muito bacana, tá? Eu fiquei muito feliz com isso, tá? Então, isso aqui fica meio como uma análise, a minha análise sobre a entrevista de mais cedo, a coletiva entre Mário Bittencourt, a coletiva de Mário Bittencourt e John Arias, né? Coletiva de imprensa, coletiva de anúncio da renovação do, pra mim, o maior jogador do século XXI do Fluminense. Tá? Pelo menos isso aí a gente pode falar. Ele foi o melhor jogador do século XXI do Fluminense. Tá? Acho que tranquilamente a gente pode dizer isso, tá certo? Bom, pessoal, eu tinha dito que ia fazer live hoje. Inclusive, eu até tinha separado o comentário de uma inscrita aqui do canal. Ela fez um comentário muito bacana no último vídeo. Eu vou tentar procurar aqui rapidinho pra gente ler sobre. E a gente fazer uma alusão ao comentário dela. Eu achei muito bacana, tá? Eu achei que ela foi bem enfática no que ela disse. Eu queria trazer aqui pra vocês. É a Jenna Barbosa Victal. Peço perdão, eu tinha dito que ia fazer esse comentário em live. Mas, cara, se dá pra vocês reparar na minha voz. Mas eu não sei porquê, mas eu acho que a gripe tá me pegando aos pouquinhos. Eu tô bem sacaneado já. Aí antes que minha voz vá embora, eu decidi gravar logo o vídeo e postar, tá? Ela escreveu assim: bom dia, Diego. Mas você não acha no mínimo suspeito? Deixa eu ver se tá na tela direitinho. Tá na tela direitinho. Bom dia, Diego. Mas você não acha no mínimo muito suspeito que a desculpa para rifar os moleques de Xerém seja sempre a mesma? Entre aspas. Estava tendo, abre aspas, né? Estava tendo problemas de disciplina. Fecha aspas e um ponto de interrogação. Isso é uma pergunta, né? É impressionante. E mesmo que seja, então é mais um erro da gestão. É sinal de que não estão fazendo um trabalho decente, deixando a zona correr solta desde a base. Não existe acompanhamento psicológico social para colocar a cabeça desses garotos no lugar. É incrível como não inventam nenhuma justificativa diferente. Nem criativos conseguem ser. Pelo que entendi, os tais problemas disciplinares começaram porque o esquerdinha viu que estava sendo boicotado. Se a transição da base para o profissional fosse mais bem feita, talvez não existissem tantos problemas disciplinares assim. Adolescentes dão dor de cabeça. Será que ninguém sabe disso? Não é possível que não tenha um adulto competente na equipe para contornar essas situações. E o pior é que a torcida inteira compra essas narrativas. Primeiro, quase todo mundo fica pé da vida quando sabe que mais um garoto está sendo vendido a preço de 2 balas Juquinha. Porém, depois que a diretoria marotamente vem com o seu velho discurso do garoto problema, aí, como num passe de mágica, todo mundo compra a ideia, fica mansinho e entuba o preju. E aí eu respondi ali embaixo dizendo o seguinte: Jenna, a sua reflexão vai de encontro exatamente com o que eu penso, e é exatamente isso, tá? Hoje, inclusive, vou procurar falar sobre isso no início da live. Ia ser no início da live hoje. Vou usar o seu comentário porque ele traduz exatamente sobre o meu pensamento e volto a dizer. Eu faria o mesmo que o esquerdinha. Se eu subo para o profissional em 2 anos seguidos e nos 2 tenho que voltar à base, não consigo tirar a razão dele também. Então concordo com você. Muito obrigado pelo comentário. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, mas enfim. Seja bem-vindo ao canal. E aí, voltando para cá, só para finalizar aqui o vídeo, já tá um pouquinho longo. Pessoal, eu concordo mesmo com o esquerdinha, tá? O problema da diretoria do Fluminense é que eles querem subir os garotos apressadamente. Aí queima a galera volta, que foi o caso do esquerdinha. Ah, mas estava bem na base, segurava. Era melhor ter contratado um lateral esquerdo no ano passado, antes de subir o esquerdinha. Ah, mas o Marcelo foi embora, não tinha outro para usar. Cara, eu preferia até que improvisasse. Era melhor improvisar. A gente ia ficar puto? Ia. A gente ia reclamar? Ia. Mas era melhor não ter subido esquerdinha. Era melhor não ter subido o cara, velho.
Era melhor ter deixado na base, jogador de base. Subiu, jogou os 5 jogos no Carioca, 4, 5 jogos no Carioca. Pronto, agora você volta pra base. Vai ficar aí quietinho. Isso aqui foi só pra vocês já se ambientar. Já tem que deixar desde antes. Tem que deixar desde antes deles subirem, que ó, vocês vão subir, vão fazer os 5 jogos no profissionais pra ganhar experiência e vão continuar aqui na base. Tá? É só pra ganhar experiência. Já trabalhar isso na mente da molecada. Vão jogar os 5 jogos, voltaram pra base. Ah, mas foi bem, dá pra aproveitar. Segura na base, deixa desenvolver. Só sobe se for, cara, a nível Wallace Davi, a nível Riquelme, Isaac. O Wesley Nathan, se continuar, já vai ter que subir. Que realmente são talentos extraordinários. Agora, o esquerdinha é o tipo de jogador que precisa de tempo, precisa de rodagem para evoluir o seu futebol, para ganhar maturidade e aí depois subir. Mas queimaram etapa com o garoto. Queimaram o moleque. Aí voltaram o moleque pra base. Queimaram o moleque, ele mentalmente, porra, me queimaram. Vou cagar e andar, mano. Porque assim eles vão querer me vender a qualquer preço. Pronto. Foi vendido a 600 mil euros. Eu falei. Ah, mas ficou 40%. Mas se você completar, o Fluminense vendeu ele a 1 milhão de euros. Eu estava certo. E olha que eu nem tinha informação. O Fluminense vendeu ele a 600 mil euros. Se você completar com os 40% que o Fluminense ainda mantém dele, for somar a porcentagem, daria 1 milhão de euros. Eu falei pra vocês, se o Fluminense vender ele acima de 1 milhão de euros, na verdade eu falei 5 milhões de euros, tá? Eu tava sendo otimista. Se o Fluminense vender ele a mais de 5 milhões de euros, eu venho aqui e peço desculpa. E aí mostra mais uma vez a incompetência dessa gestão. O Mário é muito boa hoje, a renovação dele com o John Ares, né? Pelo menos ele tem que fazer uma coisa boa dentro de 50 ruins. Mas essa foi muito boa, só que essa do esquerdinha, cara. Mais uma patada na torcida, mais uma patada na gente. Daqui a pouco o torcedor acostuma. Esse é meu medo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Tá? Como eu disse, eu ia fazer uma live, mas não tô legal. A gripe tá começando a me pegar, tá? Então, peço com muito carinho, cara. Se você assistiu de alguma forma, nem pedi no começo, mas peço agora. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha para o máximo de pessoas possível, tá? É muito importante. Se você chegou até aqui, essa parte final do vídeo, escreva nos comentários assim, ó, Fluminense. Só quero que você coloque assim, ó, Fluminense nos comentários no final. Se você colocar escrito Fluminense no final, eu já sei que você assistiu até o final, tá certo? É isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Saudações tricolores. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!